Hora de conversar com Mônica Bergamo. Na semana passada todo mundo achou estranho, não achou? Quando o prefeito de Maricá, no Macaé, né? De repente estava dando entrevista num bunker israelense. Mas o que está acontecendo? Isso é um sonho? O Israel está sendo atacado por Irã e o prefeito de Macaé está dando entrevista, mas é porque estava rolando um encontro de prefeitos. O de BH também está lá, tá cheio de prefeitos em Israel. Um evento de tecnologia, né? Também eles estavam acompanhando. Houve vários convidados. Se tem uma coisa que Israel faz, é chamar convidados para Tel Aviv, para conhecer, enfim, para fazer aquele soft power, né? Para criar aquele soft power, criar relacionamentos, etc. E essa era uma dessas viagens. E a Mônica vai falar sobre a situação dessas autoridades brasileiras que chegaram a ficar num bunker, né, Mônica? Bom dia para você. Exatamente, bom dia, Megali, bom dia a todos. Bom, Megali, primeiro para falar dessas questões de comitivas, vocês imaginam que podem já ter recebido convites para ir para Israel, né? Isso é a coisa mais comum, o país investe pesadamente nessa propaganda, né? Levando grupos para viajarem, etc. Eu mesmo já fui convidada várias vezes, mas como eu não aceito viagens, nunca fui, nem para Israel, nem para nenhum outro lugar. Mas, de fato, estavam lá, né, como faz parte dessa política do país, levar autoridades, etc. E nesse caso, teve esse grupo de prefeitos e vice-prefeitos que você está dizendo aí, que passaram a dar entrevistas sobre a guerra, e eles viajaram para Israel no domingo, dia 8, e foram surpreendidos pelos ataques de Israel ao Irã, né? E foram para um bunker, como todo mundo sabe, porque o Irã começou a bombardear também as cidades israelenses. Esse grupo, o Megali, essa é a novidade, deve ser escoltado nessa segunda-feira até a Jordânia para sair do país em segurança. É capaz a gente estar falando aqui, Megali, você conseguir atualizar aí, que eles até já podem estar chegando na Jordânia, né? É algo para acontecer hoje, essa é a previsão, né? O Itamaraty não confirma a informação, diz que qualquer detalhe de um eventual deslocamento do grupo só poderá ser publicizado depois que ele tiver concretizado, depois que todos tiverem chegado em segurança até a Jordânia. A escolta dos brasileiros deve ser feita por militares de Israel, porque são os únicos que podem garantir alguma segurança para esse trânsito por terra até a chegada na fronteira, né? Eu conversei com um outro integrante da diplomacia brasileira que diz que o governo Lula ficou de mãos atadas para uma solução mais simples, Megali, como, por exemplo, enviar uma aeronave para resgatar as autoridades que estavam lá em Tel Aviv. Por quê? Porque depois que começaram os ataques do Irã, a represália do Irã a Israel, o espaço aéreo foi fechado, então não chega avião. E o governo de Israel desaconselha o trânsito por terra, pede para as pessoas ficarem nos bunkers, né, para não correrem nenhum risco. Então o governo não tinha muito o que fazer, não era simplesmente pegar um avião e mandar para lá para recolher as pessoas. Agora tinha que achar uma forma de levá-los para um lugar onde chega um avião. Então agora eles devem ir, portanto, logo mais para a Jordânia, e de lá, aí sim, o governo brasileiro vai ver como faz para garantir esse retorno, já que não foi o governo brasileiro que mandou eles para lá, né, Megali? Foi o governo de Israel que convidou eles para ir para lá. Uma curiosidade, assim, um ponto que se coloca é como um país convida estrangeiros para irem para lá às vésperas de um ataque ao Irã, né? Mas isso aconteceu. Então agora vai começar a discussão sobre se o governo manda a aeronave ou se Israel se responsabiliza por trazer esse grupo que levou para lá, trazer esse grupo de volta, Megali. Mas hoje deve estar, portanto, solucionada aí a questão da segurança dos brasileiros e deles poderem sair de lá. Eu até perguntei se tinha mais brasileiros querendo vir para cá. Não, é só esse grupo. Nenhum brasileiro que mora lá, que tem nacionalidade brasileira, que mora lá, buscou o Itamaraty por ajuda para sair de lá ou para voltar, e nem turistas. Portanto, são de fato esses prefeitos e vice-prefeitos que estavam lá nessa excursão para Israel, que já estão voltando, que já devem voltar em breve, Megali. Ô, Mônica, você pediu uma atualização, ainda não há, tá? Essa viagem vai acontecer hoje, mas por enquanto não há confirmação de que eles tenham chegado à Jordânia, não. Agora, você tem uma coisa que quem foi a Israel sabe, é que tudo ali é muito apertadinho, tudo ali é muito próximo, né? Quando eu estive lá, eu morei numa cidade chamada Kfar Sava, que ficava a 4 quilômetros em linha reta de Tel Aviv e 2 quilômetros em linha reta de Calquília, que é a primeira cidade da Cisjordânia.
Então eu ia pendurar a minha roupa no telhado, e aí de lá eu via ao longe as luzes de Tel Aviv e do outro lado, muito mais próximo, as luzes de Calquília. E aí passavam helicópteros, enfim, vasculhando a cidade ali, helicópteros levando mísseis, mas nunca atiraram, pelo menos na minha frente. E ficavam lá ligando, enfim, é tudo muito próximo, as coisas acontecem muito pertinho de você, porque Israel é muito pequeno, né? É muito pequeno, tem 7 quilômetros de extensão na sua parte mais estreita, país fininho, né? Tudo ali é próximo. Inclusive os vizinhos, obviamente. E aí viralizou nesse fim de semana uma imagem impressionante de famílias libanesas que jantavam num terraço qualquer de um restaurante. O Líbano também faz fronteira com Israel. E viram de longe ali, como se fosse num camarote, o ataque em Tel Aviv. Enquanto os ataques aconteciam, as pessoas filmavam com os seus celulares e um cara tocava um saxofone. É um músico. É incrível, é. Né? É um músico, eu tenho o nome dele aqui. Bota a imagem primeiro. O cara tocando saxofone enquanto uma chuva de mísseis caía numa grande capital mundial. O nome dele é Alan Otayek, um saudita que se apresenta em festas privadas. Ele ganhou o apelido de Kennedy do Apocalipse, porque estava acontecendo tudo isso, né? O começo do fim do mundo, talvez, e ele lá, né? Enfim, tocando. Assim, fazendo aquilo que ganhou para fazer na festa. É uma imagem que simboliza bem esses tempos que a gente está vivendo, viu, Mônica? Exatamente. Eu já recebi uma vez uma imagem também de um diplomata que estava jantando em Jerusalém e mandou, porque estavam passando também mísseis, mas no caso indo para Gaza, né? Então, essa é a situação lá, infelizmente, né, Megali? Um país e uma região que tem tudo para ser maravilhosa, mas, enfim, por diversos outros interesses, acabou nessa situação, né? Megali, mas uma vez você morou em Israel, é isso? Eu aceitei um desses convites, Mônica, quando era repórter da PAN. Mas você morou lá? Foram 2 meses, né? Dá pra dizer que eu morei em Israel. Fiquei 2 meses lá, estudando. Foi um desses convites aí, era um curso chamado Periodismo en Áreas de Conflicto. Você tem que ir, você tem que montar os seus escudos ali, porque você vai ser atacado por muita propaganda. É um discurso, é uma viagem ali que, se você for de coração e mente abertos, você volta, enfim, você volta torcedor de um time. Uhum. Eu Deus. Fiz a viagem Como também. Os israelenses são vítimas dos pobres palestinos, então você tem que tomar cuidado ali para não se deixar contaminar muito. A minha foi de 10 dias e eu senti a mesma coisa, né? Imagine eu que fiquei 2 meses ali, visitando tudo quanto era secretaria. Uhum. Enfim, mas eu fui com a guarda erguida, Mônica. Eu fui para visitar mesmo, até levei minha filha uma vez e a gente foi acampar com camelos, ver como viviam as pessoas no deserto, Megali. As meninas não resistiram ao primeiro dia sem Coca-Cola, sabe? Eu me lembro bem disso. Tinha um guia muito simpático, Meno chamava, ele falava espanhol. E, enfim, era um guia turístico, mas também fazia, óbvio, ama o país e tal, e eu me recordo dessa cena, porque também a gente estava num lugar que era alto, e dormindo no chão, aí tinha bicho, como é no deserto mesmo, né? Mas andamos de camelo e tudo, e o que me lembrou isso é porque realmente de onde a gente estava, a gente via cidades de outros países, eu não me lembro qual era o país, mas a gente via cidades de outros países, tem isso, né? Você o tempo todo está numa fronteira quando você viaja por Israel, ou nas fronteiras internas que eles armaram, né? Muros enormes para separar as áreas onde os israelenses têm vida livre, né? De territórios palestinos também. É bem triste de ver, mas tem muitas coisas que são interessantes. Uma das coisas que me chocou muito foi quando a gente estava por uma estrada, tipo a Dutra, vamos dizer, e faz muitos anos eu não lembro dos nomes, e era uma fila gigantesca de carros, eu achei que era um acidente. Não, é para passar no checkpoint, os palestinos, para transitarem, tem que passar
por uma vistoria e fica numa fila absoluta, enorme, absurda, ou seja, uma vida infernal mesmo ali dentro. Mas nós não, a gente estava com o passe, né, enfim, de um carro dirigido por um guia turístico, passava logo, então era uma coisa muito triste de ver, ao lado de coisas muito sensacionais, né? Então essa... como é que a gente fala? Essa contradição absoluta, né, que existe lá dentro, que talvez nunca seja resolvida, mas que se fosse resolvida seria um outro mundo até, né? Vou contar uma muito rapidinha. Um dos passeios que a gente fez lá foi as colunas de Golã, né, que separam Israel e Líbano. E a gente chegou bem pertinho mesmo do Líbano ali. É engraçado, os países naquela parte são divididos por uma cerca. Isso. Dá pra pular. Dá pra você ver ali do outro lado, né? Você quase Eu fui consegue no mesmo colher as lugar maçãs também. ali do outro Isso. lado, né, do Líbano. É muito próximo. E aí a gente escuta uns estampidos assim, pum, 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 pum. E o guia começa a se apressar. Vambora. Perto da Síria, né? Ali perto da Síria, isso, as maçãs da Síria. E aí a gente vai descendo. Claro, bom, agora que a gente já tá em segurança, o que foi isso? Não, isso aí foram os morteiros que eles lançaram como alerta por a gente estar muito próximo da... Enfim, isso acontece direto. Eu falei, nossa, morteiros. Tá. Apenas mais um dia em Israel. Mônica Bergamo volta amanhã com outros Fora assuntos. os exercícios, né? As sirenes, o tempo. Sim. Sirenes, exato. Os robozinhos desarmando bombas, que você não sabe se são bombas ou não, ou só uma mochila esquecida. Enfim, é uma terra completamente fascinante em todos os sentidos. Mônica, até amanhã. Até amanhã.